Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero conversar com você sobre essa questão de ética na ciência e o que a Bíblia diz sobre isso, né? Sobre a valorização da pessoa, da criatura de Deus, da pessoa criada por Deus. Teve duas notícias hoje que foram um tanto quanto curiosas. Uma notícia diz que na China vão fazer a primeira experiência com genes editados, ou seja, vão usar uma técnica para modificar um gene com a finalidade de alterar ou curar um câncer de pulmão, né, de uma pessoa lá no que está sendo submetida a esse teste. Aparentemente parece bom, mas é mexer com o código genético das pessoas, né? Isso aí pode ter outras implicações. Outra coisa que eu vi também que me faz vincular uma coisa a outra é que já estão permitindo, saiu hoje no jornal do SBT, hoje é 15 de outubro, saiu hoje dizendo que vão permitir que aquela geração onde os pais não podiam ter mais filhos, só podiam ter um filho, e se não tivessem dois, o segundo já não tinha direitos nenhum, era totalmente relegado na sociedade. Então, essa geração agora pode ter mais de um filho, não precisa ter só um filho, pode ter dois ou mais, pelo menos dois, porque a população chinesa está envelhecendo, eles precisam de mais jovens na população, certo? Aí você vê uma coisa interessante, o governo chinês, que é um governo já conhecido por manipular as coisas, como todo governo comunista manipula as coisas, quer usar as pessoas para promover uma mudança na sociedade que lhes seja útil. Ao mesmo tempo, eles criam outra mudança que é mexer no código genético das pessoas. Agora eu te pergunto, mexer no código genético é bom? Será? Ou será que nós devemos continuar herdando as heranças de nossas famílias? É claro que tudo que nós herdamos, tudo que nós somos, é uma herança do que nós somos. E até as nossas doenças são heranças devido ao pecado, mas o pecado inicial do homem. Então, estamos todos nós sujeitos ao pecado, à doença, ao mal, por causa do pecado inicial, porque a humanidade caiu em pecado. E isso foi degradando a natureza humana. Agora, se você pega e tenta contrariar isso, ir para outro lado, mudando a natureza, a gente pode pensar assim, isso é muito legal, porque vai salvar uma pessoa que tem de repente um câncer de pulmão, isso é terrível, e se salvá-la, será muito bom? Claro que será muito bom, mas só que não fica só aí, e podem ter outras alternativas para fazer isso, sem mexer nos genes da pessoa, quem sabe? Você não sabe o que os laboratórios têm e que não te mostram porque o mercado ainda não está pronto para assimilar determinados produtos. Eles têm produtos para lançar daqui a 20 anos ou mais, só que eles não abrem todos os produtos dele para você, certo? Então não imagine que essa ciência, de repente, essa pesquisa de repente é revolucionária, de repente já está pensando em outra coisa que você não está imaginando. Vamos dar um exemplo. Imagine que se pegue, faça essa alteração genética para, por exemplo, criar um homem especial, né? Um super-homem, uma super-mulher, né? No sentido de que seria um atleta perfeito. A China, nós sabemos que ela pega crianças pequenininhas e já começa a treiná-las até de forma bem dura e radical, com maus tratos e tudo, para que elas se tornem os melhores campeões das Olimpíadas. Ora, e pergunta a você, só usando esse exemplo, só sem imaginar outras coisas possíveis, se eles tivessem a oportunidade de já selecionar os genes para gerar a criança, você acha que não teriam os melhores atletas do mundo com esses genes modificados? E quem pegaria no antidoping? Né? Ninguém, né? Eles seriam imbatíveis. Esse é um dos exemplos, um exemplo que eu vejo claro aqui de uma manipulação errada dessa tecnologia, se ela vier a ser usada. Outra, ao invés de impedir que as pessoas nasçam, eles podem simplesmente manipular as pessoas para que nasçam umas gerações de inférteis e outras gerações férteis. Né? Dentro das gerações nasce 50% fértil e 50% infértil, digamos. Eles podem manipular isso. Então, de repente, a engenharia genética ela pode se tornar uma engenharia social tão grave,
uma manipulação da liberdade humana tão grave que o benefício que ela pode gerar pode ser muito pior. Por isso, é muito importante que nós não brinquemos de ser Deus, que nós busquemos a vontade de Deus, o amor de Deus e nos curvemos a Deus para fazer o que Deus quer que façamos e não venhamos a ceder a tentações sedutoras, mas fracas e perigosas. Amém.